Crianças, agora nós vamos para a nossa última aula de hoje, que é a aula de CHG. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o texto que nós vamos ler de coletores a agricultores. O que seria isso no início da nossa história? Bom, na página 18, nós vamos iniciar o nosso texto falando um pouquinho sobre os coletores e agricultores. O que seria isso? Tá? No dia de hoje, nós sabemos que tem alguma coisa assim diferente no termo, no nome. Mas antigamente, os povos, eles tinham essas duas características, tá? Eles, no início, eles eram coletores. O que seriam isso? Eram pessoas nômades. O que eram nômades? Eles viviam de acordo com o que a natureza oferecia para eles naquela época. Eles simplesmente, eles eram os grupos humanos que eles se deslocavam pelo território à procura de alimentos. Então, se eles chegavam no lugar e tinha fruta, e tinha algum tipo de pesca, tinha animal, eles caçavam, eles colhiam e eles se alimentavam. Mas eles viviam sempre angustiados pela fome. Por quê? Porque eles não tinham o hábito de plantar, eles não tinham o hábito de ficar no lugar e cultivar alguma coisa. Então, eles só viviam do que a natureza oferecia para eles. Então, por isso, eles acabavam se tornando pessoas nômades, que não tinham lugar para ficar. Eles viviam sempre à procura de um lugar onde a natureza oferecia alimentos para eles sobreviverem. Eles viviam sempre da colheita de frutas, raízes, ovos, mel, bem como da pesca, da caça de animais. Então, assim, sempre a fome era o desespero deles, porque se acabava aquelas ofertas da natureza, eles tinham que procurar outros lugares. E aí eles iam. Com o passar do tempo, com as mudanças até climáticas que aconteceram, alguns grupos começaram a se fixar em lugar, formando pequenas comunidades. Eles eram considerados, a partir dessa época, sedentaristas. O que é sedentarismo? Hoje é aquela pessoa que não faz nada, né, no termo. Mas, neste contexto que nós estamos lendo, eles começaram a aproveitar o clima, o local, e começaram a plantar, cultivar, criar animais para a sua própria subsistência. Daí, a partir daí que começou a surgir as comunidades, as evoluções que nós temos hoje do ser humano. Eles começaram a ser agricultores, aí eles começaram a ter um controle maior sobre a produção de alimentos. Eles começaram a criar animais, que nem hoje nós temos a pecuária, temos a agricultura. Então, eles começaram esse processo de desenvolvimento, de crescimento humano. Foi onde ele começou a parar de ficar andando e se fixou num só lugar. Na leitura do texto da página 18 e 19, você vai entender melhor. Então, você tem que ler, tá? Não esqueça que para você conseguir entender alguma coisa, você tem que fazer a leitura. Então, o que a Pro quer? Que você pegue da página 18 e 19 e faça a leitura deste texto para você entender um pouquinho maior, tá? Sobre isso um pouquinho mais. E aí você vai conseguir responder um pouquinho a página 21. Ele vai te falar sobre o nomadismo, o sedentarismo, os produtores, os agricultores, e aí você vai ter uma ideia melhor de como é tudo isso. Nós temos também essa imagem que a Pro colocou, que foram da época dos nômades. Olha que eles caçavam. O que eles encontravam, eles matavam para comer. Foi bem isso que acontecia nessa época. Quando ele passou de coletor para agricultor e produzir,
Ele começou a se fixar em vários lugares, começou a cuidar de rebanho, começou a plantar, a colher e começou a formar uma comunidade sem ter que sair muito. O que ele fez? Ele começou a aproveitar o ambiente que ele estava, o território que ele estava, tanto para plantar, quanto para caçar, como para criar. Então, ele já não ficou mais a mercê da sorte, de estar sempre procurando o alimento na natureza. Ele percebeu que ele poderia ter o controle disso. E com isso ele começou a parar de andar muito e começou a se fixar, formando essas comunidades. Eu trouxe para você essa imagem e trouxe também dos criadores de rena, que também é desse período, um pouco desse período, tá? Que ele fala muito, você vai ler um pouquinho no seu livro, que tem essas gravuras. Você vai dar uma olhada e você vai ver para responder as questões, tá? Para você conseguir responder as questões. Hoje também, professora, não existe mais os nômades? Olha, crianças, se nós formos olhar um pouquinho, e a gente vai ver algumas culturas diferentes. Por exemplo, a Pro vai citar para vocês a questão dos ciganos. Os ciganos, eles não se fixam em um único lugar. Eles ficam em um lugar um tempo e depois eles vão em busca de outros lugares. Assim, é um exemplo atual de pessoas, de como era o ser humano nômade. A diferença é que hoje os ciganos não precisam caçar para comer e tal, como eles faziam, porque nós já temos constituído uma comunidade, né? Que é a nossa comunidade, onde nós trabalhamos com a venda, com a compra, com a plantação, com a colheita, com a criação. Mas ele é um exemplo de nomadismo, daquele que não se fixa num lugar só. Outra coisa que nós poderíamos ver é sobre as nossas principais atividades econômicas, tá? Que é criada pelos povos nômades na atualidade. É o comércio, é o artesanato, é a criação de animais, ovelhas, renas, camelos, por exemplo. Existem algumas culturas que ainda se desenvolvem sobre isso. Eu vou colocar um texto para você, um vídeo para vocês, que inclusive ele está no nosso livro, tá? O endereço está lá no nosso livro, se você quiser dar uma olhadinha depois, para você ver mais um pouco, participar mais um pouco, ou até fazer uma pesquisa mesmo no Google, se você puder, faça que é legal a gente conhecer esse período da nossa história, tá bom? Eu vou colocar o vídeo para gente. Nós, os fantásticos seres vivos. Uma breve história sobre a evolução. O nosso planeta é um local muito especial, com uma grande diversidade de seres vivos. Animais, plantas, fungos como os cogumelos, bactérias. Mas será que todos os seres vivos são assim tão diferentes? Pensa num cão, num elefante, num porco-espinho e num urso. À primeira vista são muito diferentes, no tamanho, na cor do pelo. O elefante tem uma tromba, o porco-espinho tem espinhos e o urso tem garras. Mas se os virmos por dentro, reparamos como afinal até são parecidos. Por exemplo, todos têm um esqueleto e o esqueleto é feito de ossos iguais com funções iguais no corpo. A cabeça onde estão os olhos e a boca, patas para andar e costelas a proteger os órgãos. Até nós, se nos pusermos de gatas, ficamos parecidos com eles. Só não temos a cauda, nem as presas do elefante, claro. Estas semelhanças acontecem porque estes animais são como que da mesma família, como se fossem primos, mais ou menos afastados. Mas se agora olharmos para um cão e um sapo ou um pássaro, já vemos mais diferenças. Por exemplo, o comprimento das patas e das costelas varia, e os pássaros têm um bico. Mas a função destes ossos continua a ser a mesma, mesmo com tamanhos e aspecto diferentes. O cão, o sapo e o pássaro continuam a ser aparentados, mas são primos bem mais afastados do que o cão, o elefante, o porco-espinho e o urso. Na verdade, todos os animais são como que uma grande família. Mas não te confundas. Isso não quer dizer que uns são filhos dos outros. Se calhar já ouviste dizer que os homens descendem dos macacos atuais. Isso não é verdade. O que é verdade é que os homens e os macacos atuais partilham um antepassado comum que viveu na Terra há muitos, muitos anos atrás. Mais uma vez, como se fossem primos.
Ora, tu não descendes dos teus primos, mas tens em comum com eles alguns avós, bisavós, trisavós e os avós dos avós dos avós. Mas queres saber o que é mais engraçado? É que nós e os outros animais também somos parentes das plantas, dos cogumelos e até das bactérias. Na verdade, somos parentes de todos os seres vivos que existem ou já existiram. Ok, não temos semelhanças visíveis a olho nu com todos eles. Mas por dentro, na maneira como funcionamos, os cientistas descobriram que temos muitas coisas parecidas. Repara bem, todos os seres vivos alimentam-se, respiram, reproduzem-se, nascem e morrem. Podemos pensar em todos os seres vivos como fazendo parte da grande árvore da vida. Imagina uma árvore. Uma pequena semente germina e, à medida que vai crescendo, vai formando novos ramos. Quando adulta, a árvore tem vários ramos, mas o tronco é um só. No caso da árvore da vida, o tronco é como um antepassado único, de onde saem ramos com diferentes seres vivos. As bactérias estão num ramo, as plantas, noutro, os fungos, como os cogumelos, noutro, e os animais, ainda noutro. E dentro de cada um destes ramos, há mais ramos, e por aí fora. Tal como acontece com uma árvore quando está a crescer, em que os ramos vão aparecendo em alturas diferentes, o mesmo se passa com os seres vivos. Primeiro surgiram uns, depois outros, depois outros. Tudo a partir de um antepassado único. Sabes que numa árvore há ramos que se vão partindo ou morrendo, por exemplo, quando são atingidos por um relâmpago ou uma doença. Também na árvore da vida há famílias inteiras de seres vivos que desaparecem por causas naturais. Foi o que aconteceu com os dinossauros e a muitas outras espécies de animais e plantas que deixaram de existir. Os seres vivos que estão no mesmo ramo da árvore da vida são parecidos. Por exemplo, nós, os nossos avós, os nossos bisavós, trisavós. Mas quando esse ramo se divide em dois, os seres em cada novo ramo são diferentes. Queres saber como isso acontece? Imagina um grupo de pássaros todos mais ou menos iguais que se alimentam de sementes. Os filhos que vão nascendo são parecidos com eles, tal como nós somos parecidos com os nossos pais, mas não somos fotocópias. Ou seja, cada pássaro que nasce é único e diferente dos outros. Normalmente, as diferenças são pequenas, mas pode acontecer que surjam diferenças maiores. Por exemplo, nascerem pássaros com um bico mais comprido e fino. Neste caso, vão ter mais dificuldades em comer as sementes do que os pássaros com um bico mais curto e forte. Agora imagina que alguns pássaros voam para uma ilha onde só existem insetos para comer. Os pássaros que tiverem um bico mais longo conseguem apanhar mais insetos do que os pássaros com bico curto, ou seja, estão mais bem adaptados à ilha. Assim, vai ser mais fácil para os pássaros com bico longo sobreviver e ter filhos. Os que nascerem com bicos longos também vão sobreviver melhor e ter mais filhos. É como se fossem escolhidos ou selecionados para constituir família. Ao fim de muitos anos, em muitos netos, bisnetos e trinetos, há mais indivíduos com o bico longo do que com o bico curto. Se juntarmos a estas alterações no tamanho do bico outras que possam surgir e serem transmitidas de pais para filhos, ao fim de muito tempo temos duas espécies de pássaros diferentes. Foi através deste processo, a que chamamos evolução, que apareceu a enorme variedade e diversidade de espécies de seres vivos que existem hoje ou já existiram. E por que é que não vemos espécies de animais novas a aparecer? Porque tudo isto leva tempo. Muito, muito tempo. Vamos fazer um jogo para percebermos melhor. Estica os braços o mais que puderes. Imagina que os teus braços esticados representam o tempo. Na ponta dos dedos da mão esquerda surgiu o nosso planeta. No cotovelo desse braço estão as formas de vida mais antigas que os cientistas descobriram. No pulso do teu braço direito surgiu grande parte da diversidade da vida com o aparecimento de muitas espécies novas. Os primeiros dinossauros apareceram nos nós da tua mão direita e a sua grande extinção aconteceu na falangeta. E sabes onde apareceu a espécie humana? No pó das unhas que cai quando as limas, há 200 mil anos. Perguntas tu, mas o que interessa saber isso tudo se aconteceu há tanto tempo que nem consigo imaginar? Repara que a evolução não é uma coisa do passado. Acontece ainda hoje e continuará pelo futuro afora. Consegues imaginar como serão os animais que viverão no planeta Terra daqui a 1 milhão de anos? Saber como os seres vivos evoluem a partir de outros ajuda-nos, por exemplo, a preservar animais em risco de extinção. Mas há outra razão.
A árvore da vida mostra-nos que, apesar das diferenças que existem, todos os seres vivos são parecidos e aproveitaram o que os seus antepassados tinham, que funcionava bem. É por isso que muitas descobertas feitas noutros seres vivos, mesmo nos mais simples, são úteis para perceber melhor como nós, os humanos, funcionamos. Não te esqueças, todos diferentes, mas muito iguais. Nós, os fantásticos seres vivos. Uma breve história sobre a evolução. O nosso planeta é um local muito especial, com uma grande diversidade de seres vivos. Animais, plantas, fungos como os cogumelos, bactérias. Mas será que todos os seres vivos são assim tão diferentes? Bem legal, né, criança? Pensa num cão, num elefante, num porco-espinho e num urso. À primeira vista são muito diferentes, no tamanho, na cor do pelo. O elefante tem uma tromba, o porco-espinho tem espinhos e o urso tem garras. Mas se os virmos por dentro, reparamos como afinal até são parecidos. Por exemplo, todos têm um esqueleto e o esqueleto é feito de ossos iguais com funções iguais no corpo. A cabeça onde estão os olhos e a boca, patas para andar e costelas a proteger os órgãos. Até nós, se nos pusermos de gatas, ficamos parecidos com eles. Só não temos a cauda. Nem as presas do elefante, claro. Estas semelhanças acontecem porque estes animais são como que da mesma família, como se fossem primos, mais ou menos afastados. Mas se agora olharmos para um cão e um sapo ou um pássaro, já vemos mais diferenças. Por exemplo, o comprimento das patas e das costelas varia, e os pássaros têm um bico. Mas a função destes ossos continua a ser a mesma